Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Pré-jogo, última semana de Premier League, restando apenas 3 jogos para os Blues, o Chelsea Football Club, o Orgulho de Londres, Nottingham Forest, logo mais, neste sábado, jogo às 13h30, transmissão do Star Plus. Depois tem Brighton, e aí, no final de semana, encerra a Liga na 38ª rodada contra o Bournemouth, né? Teve boas notícias essa semana, o departamento médico aí vai melhorando, apenas 8 atletas estão lá, chegou a ter 14, né? Desses 8 são aqueles mesmos caras, é Hugo Chukwu, é Lavia, é Sanches, Chilwell, aquela turma que não vai jogar durante muito tempo, Enzo Fernandes. Mas o bom é que não está liberado o Reece James, né, que é uma boa notícia. E o Pochettino, na coletiva, disse o seguinte: ele está disponível para a partida, mas e aí, será que vai levar? Para esse jogo, eu segurava. O Maurício Pochettino disse na coletiva dele, talvez 5, 10, 15, meia hora nessa última semana, nesses 3 jogos restantes aí. Eu espero que, se for para utilizar, tá? Já que ele fez aí com o Chilwell, fez com o Nkunku, se tiver que dar algum minuto para o Reece James, que não seja na partida de logo mais contra o Nottingham, que seja no jogo de casa, na despedida, para ficar com uma melhor imagem, e aí o elenco todo redondinho na próxima temporada. O Pochettino falou também sobre permanência na próxima temporada, aí deu uma valorizada no passe de sua comissão, né? Dizendo que nessa reta final, quando foi perguntado se ele estará no comando do Chelsea na próxima temporada, ele disse que isso não compete a ele, ele não tem essa decisão, né? A grande decisão a ser tomada é pelos donos, mas ele gostou. O Todd Bowley deu, né, uma entrevista aí essa semana, já refusou, vai contratar jogadores experientes, e o Pochettino disse que também vai preparar aí pré-época, a época, todo o planejamento da próxima temporada após a última rodada, sentando com os diretores, né? E aí disse também que chegar num consenso de que o trabalho não foi bom, ele mesmo em sua comissão pode encerrar o contrato no meio, né, com apenas uma temporada. O que eu não acredito, né? É mais para render as manchetes, né? Então, vamos esperar. E Chelsea, vamos pelo entretenimento nessas 3 partidas, porque Conference League é uma realidade e Europa League é uma possibilidade. O Manchester United na última rodada ajudou muito, o Newcastle é que está sendo a casca do pescoço. Então, se conseguimos bater o West Ham, tomar a posição deles, é bem possível terminarmos a liga à frente do Manchester United. De início, quero pedir a galera aí, antes de entrarmos no papo, aquele apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, né? É o Instagram, que é a principal rede social. Por aqui a gente faz as nossas resenhas, mandamos aqui nossos textos, contamos nossa história. O Facebook, o Threads e também o Twitter, ou X, que é o novo nome, como diz agora. Canal do YouTube, Chelsea Fan BH 1905, com os mais de 400 vídeos e muita história contada lá. E Spotify e Amazon Music. E por enquanto o Google Podcast, que será desativado no mês de junho. Então, Spotify e o Amazon Music, quem tiver as redes sociais aí, pode escutar tudo lá, o pré-jogo, pós-jogo, tem muita coisa. Já são mais de 200 episódios relacionados ao Chelsea no Spotify do Chelsea Fan BH. Vou dar a moral pra galera que tá chegando, e aí a gente entra no nosso pré-jogo, que daqui a pouquinho, 13 horas e 30 minutos, vai ter os Blues em campo, ó. Chelsea, Ceará, Brasil, salve, salve. Olha aí o Constantino, Recife, boa.
Aí em Recife tem o Anderson, também debate muito sobre o Chelsea, o homem é bom. Salve Constantino, sempre aqui na resenha. Wanderson, olha aí o Leonardo Ferreira entrou também, salve, salve. Sejam muito bem-vindos. Espalhe aí a resenha, dá aquela moral e vamos falar de Chelsea, vamos falar de futebol já pela manhã, né? Porque o jogão é Chelsea, 7º fora de casa, contra o Nottingham Forest, que é o 17º, né? Ainda corre um pouquinho só, um mínimo risco de rebaixamento, mas não vai ser evitado agora não, beleza? O Chelsea fatura essa, vá para, sei lá, Europa League, Conference League, vamos disputar, e aí a gente vê o que é que o Nottingham... Eu torço para que o Nottingham permaneça, gosto muito dessa turma, e já estou, assim, pela nossa rivalidade, para ter 2 grandes jogos na próxima temporada, já estou torcendo para que o Leeds United alcance os playoffs. E os playoffs da Championship nessa temporada estão bravos, viu? Norwich City, Southampton, tá? Leeds United, West Brom, só turma brava de Premier League, então vamos torcer muito para os playoffs que estão começando aí. Então eu já deixo de cara que quero que o Leeds United suba para a gente vencer, jogar de 2 grandes jogos, tanto no Elland Road quanto em Stamford Bridge, né? Vamos que vamos. Wanderson, salve, salve, Wanderson. Phil Palmieri chegou aí, salve, Phil. Cris Silva, meu xará, tamo junto. Bom dia, salve, salve aí, Cris. Hoje, já que o Chelsea vai jogar fora de casa, eu peguei aqui uma camisa de 1990, usada por Vinnie Jones, usada por Dennis Wise na época. Então, eu vi essa maioria das antigas aqui, numa época em que o Chelsea vivia uma outra realidade, né? O Chelsea não ganhava títulos, era um Chelsea de meio de tabela. Diferente desse bom Chelsea, né? Esse Chelsea desentrosado, mas com bons jogadores. Na época tinha a outra realidade do futebol, em que o Chelsea vivia sempre no meio da tabela. Temporada 90-91, esta camisa amarelada aqui, ó, dos computadores aqui, ó, o Commodore, bonita, muito bonita, retrô. Tem disponível lá no site do Chelsea lá, galera que animar. Wanderson, Cris, Kaique, olha o Kaique já chegou aqui. É muito bonita mesmo a camisa. Acho que Chelsea joga com o uniforme 3, que é o verde, né? Hoje eu acho que o Chelsea vai jogar com aquele uniforme verde, sim. Geralmente, em jogos... Bom, o Nottingham Forest é todo vermelho, né? A última partida lá no City Ground foi azul. Não pode ser que use o uniforme 3, mas é bem provável que vá de home mesmo, de azul, tá? Já contra o Bournemouth, aí sim que o Chelsea sempre costuma jogar lá com camisas claras, né? Camisa branca. Então, contra o Bournemouth na última rodada, o Chelsea deve jogar com o uniforme 3. Eu vou conferir aqui se o jogo vai ser em casa, né? Gabriel, daria para pegar se não fosse a taxa do... cara, mas, Cris, e não é só a questão da taxa não, tá? A taxa ela vai acontecer mesmo, é 60% do valor do pedido, porque não é só o preço da camisa, tem também o frete, e a libra esterlina ela tá muito alta, ela já tá batendo aí por volta de R$ 6,40, uma coisa assim. Aí, na hora que você passa o cartão de crédito, é convertido dólar, né? Então você faz o cálculo sobre a libra, é muito caro. Custa, essa camisa aqui, no site do Chelsea, ela tá por volta de 40 ou 45 libras, tá? Você convertendo isso, dá um preço acessível, tá até mais barato do que as camisas que a gente compra aqui. Só que aí vem o valor para envio e vem pela DHL, que aí joga os 60% sobre todo o valor.
E aí fica bem caro. Olha, eu comprei essa camisa já tem muito tempo, então era um outro câmbio, né? Mas se por pegar essa camisa aqui hoje, pode reservar aí uns entre 500 e 600 reais, por causa de toda a taxa. Só todas as taxas, os encargos, praticamente vai quase 80% do valor da camisa. Mas assim, aí é coisa de colecionador, né? Tem a condição de pegar. Eu, se quisesse muito, eu pegaria. Então eu aproveitei. Tenho aqui acho que tem uns 3 anos. 2 ou 3 anos que eu tenho essa camisa, até uso pouco, resolvi usar nesse nosso pré-jogo aqui, mas é muito bom. Camisas ainda tem algumas lá, só que a libra esterlina estourou demais, né? Passando de 6 reais, aí fica muito complicado pra gente aqui no Brasil, com todas as taxas, comprar. Daria para pegar se não fosse a taxa. A última rodada é em casa, então é Bournemouth, a Chelsea é azul mesmo, não tem jeito. Tem o frete grátis no site do Chelsea, beleza, só que enviando para o Brasil, aí você tem que aproveitar, né? Se eu soubesse que iria taxar, também teria comprado. Não, se você, tudo que você comprar no site do Chelsea, tem a taxa. Tem a taxa. Na hora que bate aqui, se vem pela empresa transportadora, na hora que vai entrega na porta da sua casa, se tem a taxa, você paga. Se bate lá no correio, envia a notificação para você, e aí você paga, é gerado um código de barra, você paga e aí enviam para sua casa. Não tem, chega. Você comprando um item desse, em uma semana chega na sua casa. É super rápido. Bom dia, Cris, salve Nação do, salve Kaique. Pois é, então vamos lá. Nottingham Forest contra Chelsea, o Nottingham 17º, o Chelsea o 7º, rodada 37, né? É a penúltima rodada, só que o Chelsea tem um jogo atrasado contra o Brighton da rodada 34. E Premier League 23-24, jogo no City Ground, tradicional estádio campeão europeu, hein? Então vamos jogar contra um bicampeão europeu, assim como o Chelsea. Jogo nesse sábado, 11 às 13 horas e 30 minutos, né? Então, 17 horas e 30, 5h30 da tarde no horário do Reino Unido, 1h30 da tarde aqui no horário de Brasília. Chelsea 7º deu assim uma arrancada, uma melhorada, né? Na tabela, tá em 7º, precisa aí vencer esses jogos, vencendo o Brighton e cumprindo, entrando normal na última rodada, seguramente garantiremos aí uma Conference League no mínimo, como eu disse lá no início. Conference League é uma realidade e a Europa League é uma possibilidade. Então, vamos torcer para isso. Comprei uma camisa da China e taxou 60% do valor. Tem que ver o valor se você comprou só ela. E outra, mudaram as regras, né, de importação, as regras do governo. Então agora você provavelmente ou excedeu a taxa permitida e também mudaram as regras, né? Então agora toda a mercadoria, mesmo abaixo de $50, elas serão taxadas, né? Então tá por aí. Se acabasse hoje, estaríamos na Conference League com um 7º lugar? Provavelmente sim. Sim, desde que o Manchester City vença o Manchester United na final da Copa da Inglaterra. Se o Manchester City vencer o Manchester United, o Chelsea se classifica para a Conference League, terminando em 7º lugar. Se o Manchester United for o campeão, aí não abre vaga, o Chelsea fica fora de competição europeia, mesmo terminando em 7º lugar. Então por isso que temos que vencer o Nottingham Forest, temos que vencer o Brighton. É possível vencer todos esses 3 e garantir o nosso próprio mérito, né? E nem por demérito do adversário. É isso aí, bem lembrado. Exato. Mas o Manchester City, né? Mesmo sendo um clássico de Manchester, eu creio que o Manchester City será campeão de novo. Se o Manchester United ser campeão da Copa da Inglaterra contra o City no dia 25,
para mim será assim uma zebra, resultado bem inesperado, principalmente pelo que apresentado na semifinal contra o Coventry City. Os caras estavam vencendo de 3-0 fácil, cederam e quase perderam ainda nas penalidades, né? Então, vamos tocando. É o seguinte, o Chelsea tem um novo diretor, né? Lá para a comissão de recrutamento de jogadores, os olheiros, né? Um diretor. É aquele cara que vai no Equador e acha o Moisés Caicedo, que, né, acha o Kendry Páez, acha essa turma toda. O nome dele é o Sam Jewell e adivinhem, para surpresa de ninguém, ele era um diretor lá do Brighton e Hove Albion. Então é o cara que descobriu essa turma aí. Ele começa a trabalhar como novo chefe de recrutamento já na próxima janela de verão, aí, na próxima temporada. E o Chelsea, podem esperar, o Chelsea vai revelar aí, vai colocar muita molecada, coisa boa para jogar. E também vamos contratar jogadores experientes, né? Então vai passar por ele as futuras contratações dos Blues aí. A semana também foi de anúncio, né, do Thiago Silva no Fluminense. Assinou o contrato até 2026, então o Thiago vai terminar aí a rodada, vai terminar a temporada, na verdade, e os Blues vão se despedir do Thiago Silva, que jogou muito. Sempre é bom lembrar, chegou para jogar um ano só, ficou 4, campeão mundial, campeão da Supercopa da UEFA, campeão da Champions League. É um cara que merece todos os méritos, todos os resultados, né? Vamos aqui falar, né, para a gente entrar no pré-jogo, vamos dar os resultados aqui da rodada 36 e depois a gente atualiza a classificação e começa a destrinchar a história, né, um pouco de assunto sobre o Nottingham Forest e o Chelsea na história de confrontos da Premier League. Olha aí, Carradsport BR. Precisamos de algum talento da Argentina, já que o Pochettino queima os brasileiros. Mas o talento argentino do nosso time é o Enzo Fernandes, ô Cris. E vai voar na próxima temporada, né? Nosso talento argentino é o Enzo Fernandes. Então, ó, resultados da rodada 36, salve Daniela! Chegou para o nosso pré-jogo aqui. Resultados da rodada 36, tá? Luton Town 1, Everton 1, Arsenal 3, Bournemouth 0, Sheffield United 1, Nottingham 3. Aí, nosso adversário vem de vitória. Brentford 0, Fulham 0, no Community Stadium. Manchester City 5-1 no Wolverhampton, no Etihad. Brighton e Hove, nosso adversário do meio da semana, venceu o Aston Villa por 1-0. O Aston Villa caindo muito, hein, pessoal? O Chelsea, né, no derby, goleou o West Ham. E durante a semana foi anunciado que o David Moyes deixará o comando dos Hammers no final da temporada. Liverpool 4, Tottenham 2. Esse jogo deve ter sido muito bom, eu não assisti. O Liverpool em Anfield voltou a ganhar e o Tottenham não ganha de mais ninguém, né? E o Crystal Palace, olha aí, encerrou a rodada na segunda-feira, goleou no Selhurst Park o Nottingham, o Manchester United. Resultado excelente para o Chelsea, que manteve o Manchester United na parte de trás da tabela. O United é o oitavo, tem a mesma pontuação, mesmo número de jogos, né? Só que o United tem uma vitória a mais, só que no saldo de gols o Manchester United perde por 11 gols de diferença. Então essa é a vantagem do Chelsea estar na frente. E tá marcando aqui, né, de verde, a posição que um 7º lugar da vaga no playoff, né, da Conference League. Já é alguma coisa, né? Já é uma disputa de competição europeia. Então, nesse momento, o Chelsea garante uma vaga, uma eliminatória de Conference League. E os adversários não são, melhor, são bem acessíveis, né, com o elenco que o Chelsea tem. O Pochettino até falou sobre estar em uma competição europeia, não importa o nível, né, e que o Chelsea vai disputar. O Chelsea é diferente das outras equipes quando está em um torneio, disputa para ganhar.
A classificação atual da Premier League, ela tá assim. Arsenal é o líder com 83 pontos, um jogo a mais que o Manchester City. O Manchester City que já... Vou colocar atualizado aqui, né? Estamos na rodada 37. Aí, porque o Manchester City já estava em campo e já estava vencendo, né? Então, aí para ficar certo, que essa aqui é a classificação da rodada 36. Aí, ó, o Manchester City já encerrou o jogo. No Craven Cottage, goleou o Fulham por 4-0. Olha só, vou até abrir aqui a ficha desse jogo para ver quem fez os gols, o tempo, o horário, para ver como é que foi. Olha só. Craven Cottage, Anthony Taylor apitou. O jogo passou lá no Star Plus. Ó. Manchester City 4, Fulham 0. Vardiol aos 13 e aos 71. Olha aí, um gol em cada tempo. Foden aos 59 e o Julian Álvares de pênalti aos 96 minutos. Então 90 mais 6. Então aos 51 da segunda etapa, né? O Fulham de Leno, Castanhe, Casey, Diop e Robinson. João Palhinha, bom demais, eu gosto desse volante. Tá aí, se o Chelsea contratasse eu gostaria muito. Andrés Pereira, convocado para a seleção brasileira, olha só. E o Obi, Reed, né? O Rodrigo Muniz e o William, o ex-Blue. O William. Entraram ainda no jogo Carney, o Wilson, o Adama Traoré, o Armando Bro, olha aí, nosso ex-atacante, não se criou no Fulham e já é reservaço, entrou aos 67 minutos. O Marco Silva é o comandante lá. Pepe Guardiola mandou o City, que goleou o Fulham em Craven Cottage por 4-0, olha só. Ederson, Rubem Dias, Ake e o Vardiol. Bom zagueiro croata. Akanji, Rodri, De Bruyne e o Bernardo Silva. Bernardo Silva que nos eliminou da Copa da Inglaterra em 1-0 no final ali. Kovacic, ex-Blue, Phil Foden e o Haaland. Haaland foi substituído aos 82 minutos pelo Oscar Bob, também norueguês, ó, compatriota. Entraram Walker, Rico Lewis, Jeremy Doku, Oscar Bob e o Julian Álvares. Pepe Guardiola nesse jogo em que o Manchester City abriu a rodada 37 goleando o Fulham em Craven Cottage por 4-0. Os demais jogos dessa rodada 37, e aí sim a gente atualiza a classificação da Premier League, é o seguinte, ó, então teve esse Fulham 0, Manchester City 4, logo mais, às 11 da manhã, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos às 11 da manhã, com Tottenham e Burnley no Tottenham Stadium, West Ham e Luton Town no London Stadium, Wolverhampton e Crystal Palace no Molineux, Newcastle e Brighton e Hove em St. James Park. Será mais uma goleada do Newcastle aí? Salve, salve pro Ibrahim. O Everton vai receber o rebaixado Sheffield United em Goodison Park. Bournemouth no Vitality contra o Brentford. Bournemouth, último adversário do Chelsea na temporada. Nottingham Forest e Chelsea abrem o segundo horário, né? 13 horas 30 minutos no City Ground. No domingão, um jogo, Manchester United e o Arsenal. Bem desmembrado. Jogo interessante aqui. Será que... Vamos torcer. O jogo é no Old Trafford, mas o Arsenal tá passando por cima de todo mundo. Então, será que o Manchester United vai atrapalhar? Vai ganhar pontos? Só se for pelo fator casa e apoio da torcida. Mas não vai ser nenhuma estranheza. Vamos colocar assim. Acho que o Arsenal leva essa e o Chelsea vai se dar muito bem no final da temporada. Fechando a rodada na segunda-feira, Villa Park, Aston Villa contra o Liverpool. Chegou o Alex Blue aqui, Alex Lopes. Então, a classificação da Premier League, já que o Manchester City já jogou e tem 36 jogos como o Arsenal, logo mais o Arsenal vai entrar em campo, né, nesse domingo, e aí pode passar à frente. Mas lembrando, se Manchester City e Arsenal vencerem todas as suas partidas, eles, ao final do campeonato, o Manchester City leva a taça. Então a classificação está assim. Manchester City líder, 85 pontos, 36 jogos. Arsenal
segundo colocado, 83 pontos e 36 jogos. Liverpool, terceira posição com 78 pontos. O Liverpool está a 5 pontos do Arsenal. 8 pontos do Manchester com a mesma posição. Então, acabou mesmo. Nenhuma chance. O Liverpool daria aqui 81, 84. No máximo uma segunda posição, mas o Liverpool vai ficar aqui mesmo na terceira posição. Porque o Aston Villa, com no máximo mais 6 pontos, chegaria a 73. Então, é City e Arsenal decidindo o título. O Liverpool será terceiro e o Aston Villa aqui quarto colocado. Tottenham é o quinto com 60 pontos. Newcastle é o sexto com 56. Sétimo, Chelsea com 54 pontos. Manchester United, mesma pontuação, 54 pontos. Nono é o West Ham, 49. Olha só como o Chelsea abriu 5 pontos já do West Ham. Deixou para trás mesmo, não pega mais. O West Ham chega aqui no máximo a 55 pontos. O West Ham, se do Chelsea para baixo todo mundo perder, o West Ham terminaria a liga no máximo em sétimo. O time está tão complicado, tão ruim, que vai ficar para baixo mais uma vez e depois de algumas temporadas não vai disputar competições da UEFA, né? O nono é o Bournemouth, nosso último adversário na liga, décimo com 48 pontos. 11º é o Brighton & Hove, nosso adversário do meio da semana, nosso penúltimo adversário na liga, tem 47 pontos. Com 46 o Wolverhampton, em 12º. 13º é o Fulham, que acabou de ser goleado pelo Manchester City por 4-0. É o 13º, 44 pontos. E o último time com uma pontuação acima de 40 pontos é o Everton. Não, é o Crystal Palace, que goleou na rodada passada o Manchester United. Então, o Palace é o 14º com 43 pontos. Aí, Everton tem um asterisco aqui, porque teve pontos deduzidos, né? 15º com 37, o Brentford é 16º com 36 e 17º, nosso adversário da rodada, o Nottingham Forest, que tem 29 pontos. Está 3 pontos à frente do Luton Town e 5 pontos à frente do Burnley. O Nottingham Forest sofre uma ameaça real de rebaixamento, tá nessa luta aqui contra o Luton Town. O Burnley chegaria no máximo aqui a 30 pontos. Tá, 30 pontos. É muito complicado, já que o Nottingham Forest já tem 29. Então, eu afirmo aqui que resta apenas uma vaga para a Championship da próxima temporada. E é Luton Town ou Nottingham Forest. Existiu um triangular entre o Nottingham, o Luton e o Burnley. O Burnley está se dando muito mal. Dificilmente, é improvável. O Chelsea vencendo o Nottingham Forest hoje ainda alimentam muito bem a chance de permanecer. Mas ou Luton ou Nottingham Forest, um deles não estará na próxima edição da Premier League. A turma que está chegando aqui, ó, o Gabs Augusto, GG Barber, o Pedro e o Chelsea My Pride aqui. Salve, salve aí, ô Eusimar. Nottingham Forest ou Luton Town? Quem vocês gostariam que permanecesse na edição 24-25 da Premier League, hein? Então é essa rodada. O Chelsea, por enquanto, está se dando bem. Chelsea My Pride. Chelsea Sub-21 acaba de virar o jogo para cima do Arsenal 3-2, quartas da Premier Sub-21. O time Sub-21 do Chelsea andou, acho que na temporada passada, né? O Chelsea ganhava muito, mas só que toda aquela geração acabou deixando, né? Estourando a idade, já estão em outros clubes já. É bom que voltem, né? Isso aí é muito bom. Quem quiser acompanhar tanto o futebol feminino, a turma da base aí, ó, Chelsea My Pride aí, ó, de Eusimar, ele acompanha muito. Então, recomendo a galera sempre seguir aqui. Sub-18 tá na final. Bom, então aí, o novo diretor, o Sam Dewell, que vai ser o olheiro aí, vai gostar demais dessa turma. É ativo pro Chelsea fazer negócio. Todd Bowley e companhia vão adorar a base voltando a ser protagonista, né? Ele tinha dado
um tempinho aí. Vamos entrar então no jogo e na história do confronto deste sábado entre o Nottingham Forest 17º e o Chelsea 7º. Histórico geral de 97 partidas, porque o Nottingham andou muitas temporadas, 16 temporadas fora da Premier League, entre 99 e... Foi menos. Caiu em 1999 e voltou em 22, né? Voltou em 22, 23, isso mesmo. Então, 22, 23 ou 21, 22, não vou lembrar agora. Já eu olho aqui no confronto de jogos. Então, por todas essas temporadas fora da elite, né, da Premier League, os times se enfrentaram em Copas, tanto da Liga quanto da Copa da Inglaterra, e sempre o Chelsea passando, porque tinha time menor. Então, histórico geral registra 40 vitórias do Chelsea contra apenas 27 do Forest e 30 empates na história. 97 jogos. Já se tratando de Premier League, foram apenas 13 partidas e o confronto é equilibrado, tá? São 4 vitórias para cada um e 5 empates. O Forest marcou mais gols do que o Chelsea. O Forest marcou 15 gols e o Chelsea 11 nesse total de 25. Então, lembrando que, ó, são dois times, vou mostrar aqui, campeões europeus, né? O Nottingham Forest foi bicampeão, sim, entre o final dos anos 70, né? 79 e 80 e 80 81. O Nottingham Forest campeão. O Chelsea também ganhou 2012 e ganhou 2021. Times campeões da UEFA Champions League. Só o Chelsea tem Premier League e o Forest tem uma vez essa taça aqui, que é a League Division One, na década de 70 também, época áurea do time com o Brian Clough. Vamos contar a história daqui a pouquinho. O último jogo de Premier League no City Ground foi em janeiro, 1º de janeiro de 2023. Então, temporada 22-23 foi quando os caras subiram, né? Então, olha só, foi um empate aí 1-1, o Chelsea começou ganhando, foi gol do Raheem Sterling. Foi um gol logo no início, aos 16 minutos. Só que era o Graham Potter o treinador, né? Todo mundo já estava naquela fase de criticar muito o treinador inglês, era o primeiro ano do Bowley, todo mundo já estava de saco cheio, era metade da liga já, era rodada 18, todo mundo já estava desconfiando muito do Graham Potter naquela ocasião. Era o time do Potter contra o time do Steve Cooper. Steve Cooper que até praticamente metade dessa temporada foi o treinador do Forest, mas não fez o time evoluir. Agora o treinador lá é o Nuno Espírito Santo, treinador português, ex-Wolverhampton e ex-Tottenham, né? Então esse jogo terminou 1-1, quase 30 mil pessoas, né? 29.200 pessoas assistiram. Gols do Sterling aos 16 e num vacilo dos Blues, né? Se permitiram pressionar pelo Nottingham Forest e sua torcida no City Ground naquela época. O Aurier, lateral marfinense, continua lá, deve estar em campo logo mais quando o Chelsea marcou o gol de empate aos 63 minutos. No final do campeonato, o City foi o campeão, o Chelsea foi o 12º e o Nottingham Forest o 16º. Posição, né, uma posição acima da atual colocação na tabela de 2023-24, o Forest. O Steve Cooper, mandante naquela ocasião, em 1º de janeiro, feriadão, né, confraternização universal, 1º de janeiro de 2023, mandou a campo o Henderson, goleiro, o Boli, Renan Lodge, Vorhal Aurier, autor do gol, Freuler, Mangala e Yates, o Awoniyi. Não está vivendo uma boa temporada o Awoniyi, mas na época estava voando, era um grande destaque. Gibbs White e o Johnson. Entraram ainda o Colback, o Surridge e o Neco Williams. Já o Chelsea, esse time dos Blues aqui é para chorar. Um salve, um abraço para Ana Nunes, que chegou
na nossa resenha pré-jogo de Nottingham Forest versus o Chelsea aqui. Olha o time do Chelsea. Vamos chorar, Blues? Né? Os deuses do futebol estavam reservando coisa boa e a gente acreditava muito nesse time, né? Que não entregou nada. Entregou um 12º colocado. Vamos lá. Kepa, Koulibaly, Thiago Silva, Azpilicueta e Cucurella. Cucurella não viveu uma boa fase naquele período. Hoje é outro jogador, né? Jorginho, Malt, Zacaria, emprestado da Juventus, volante, se machucou durante a temporada também. Foi um empréstimo que acabou ficando fora durante um tempo. Chelsea, suas lesões. Kai Havertz, Christian Pulisic e o Raheem Sterling, autor do gol. Graham Potter ainda utilizou 5 alterações, o Cooper usou só 3. O Potter mudou o time 5 vezes. Colocou o Kovacic no lugar do Zacaria, o Conor Gallagher entrou no lugar do Raheem Sterling, o Hakim Ziyech. Alguém botou uma notícia essa semana de que o Galatasaray deve comprá-lo em definitivo. Entrou no lugar do Jorginho, e está lá no Arsenal agora. O Aubameyang, lembram do Aubameyang? Que no meio da temporada acabou saindo para as oitavas de final, foi sacado da lista da Champions League na época. Aubameyang entrou no lugar do Mason Mount e o Ruben Loftus-Cheek foi a última alteração, ocupou a vaga do Christian Pulisic. Então, primeiro jogo de Premier League, né? Lá no... Não, primeiro não, o último jogo de Premier League no City Ground, né? Que o Nottingham Forest, ele caiu em 1999 e disputou a Premier League. Inclusive, na primeira edição de Premier League, o Nottingham Forest foi uma das equipes rebaixadas, né? Uma das equipes rebaixadas. Salve pro Jonathan, olha mais um de Recife, mais um de Pernambuco, na verdade é paulista, né? Bom dia, confiante. Jonathan, confiante sim, mas não muito otimista. Um placar, o Chelsea tem que ser burocrático e se pudesse jogar de uma forma pragmática nesse final de temporada, eu aceitaria sem nenhum problema. Eu espero que o Chelsea vença por 1-0 e garanta os 3 pontos. Bom dia aí, salve, salve pro Wesley. Então, meu palpite é 1-0. Você, Jonathan, você tá confiante? Você acompanha muito o noticiário aí. O Reece James está de volta, foi liberado da lista de lesões. O Pochettino disse que ele está apto a entrar no elenco, né? Ele pode ser selecionado para o jogo. Você usaria, Jonathan, e o Wesley também, o Reece James no jogo? Em algum momento, será no segundo tempo, mandaria ele a campo? Eu não usaria o Reece James. Usaria o Reece James no último jogo, então, contra Bournemouth em casa, alguns minutos, só para ficar com aquela imagem, né, dele em campo com a camisa do Chelsea, sabe? Seguraria para tratar o Reece James, Ben Chilwell. Essa turma tem que voltar bem para a próxima temporada. Teremos o Malo Gusto, que já voltou na rodada passada, e é provável que o Malo Gusto jogue, né? Hoje. Então, eu acho que o Chelsea vence. Meu palpite é 1-0. O Wesley falou, só usaria se o resultado tivesse muito favorável. Você acredita nessa possibilidade, Wesley? De uma exibição, ou que o Nottingham Forest entre tão apático, seja tão dominado como foi o West Ham na rodada passada? Eu não acredito, joga diferente. O Nuno Espírito Santo, ele sabe atacar, sabe fazer um time ofensivo e também se precaver bem, ele arma boa defesa. É que quando ele chegou, a situação do Nottingham Forest já estava bem complicada. Por isso que eu espero aquele jogo bem amarrado, né? E por parte dos caras, tá? Tá lá na casa deles, a torcida deles em cima, mas eu não espero jogo bonito, não. Por isso que o meu palpite ali é 1-0 com muita dificuldade, tá? Sabe aquela coisa de gol, ou um gol lá no início do primeiro tempo, ou um gol bem suado, arrancado e tirado da força na segunda etapa. Eu só espero que o Chelsea vença, porque a tabela hoje está favorecendo. E o Manchester United tem só
o Arsenal, né? Mesmo que o jogo ganhou o Trafford, mas tem só o Arsenal aí, então vamos que vamos. Kevin, professor Kevin chegou, salve, salve. Falamos do último jogo no City Ground, e o primeiro jogo da história, hein? E o primeiro jogo no estádio City Ground entre os Blues e os Reds lá de Nottingham, da floresta de Nottingham, lá da turma do Robin Hood, Nottingham Forest, rival do Notts County, né? O City Ground, estádio fundado em 1898, é um estádio bem das antigas, né? E esse primeiro jogo no City Ground aconteceu na temporada 1906-1907. Era a segunda temporada profissional dos Blues, lembrando, o Chelsea fundado em 1905, 10 de março de 1905. O jogo aconteceu em outubro, 6 de outubro de 1906, era a segunda divisão, a League Division 2, e 24 mil pessoas, um número bem arredondado, é o que conta nos registros, assistiram essa partida válida pela rodada 7 da Liga. O Forest, né, era um time mais experiente, já estava aí no futebol, né, competitivo há várias temporadas, o Chelsea vivia apenas sua segunda temporada, não tomou conhecimento dos Eton Blues na época. Forest, né, Nottingham Forest 3, Chelsea 1, quem marcou o gol do Chelsea foi o atacante George Houston. Quem quiser saber mais sobre ele, Gigantes do Chelsea, aqui no Instagram do Chelsea Fan BH. E em breve George Houston será um personagem da nossa sessão Lendas do Chelsea também, com a sua pílula no Spotify, lá no Chelsea Fan BH. Ao final da temporada, os dois times se deram muito bem, porque conseguiram o acesso. O Nottingham Forest foi o campeão, primeiro colocado com 60 pontos, temporada 1906-1907, e o Chelsea foi o vice-campeão, ficando 3 pontos atrás, 57. Então 60 do Nottingham, 57 pontos do Chelsea, ambas equipes promovidas para a primeira divisão 1907-1908. Aí a coisa mudou na temporada seguinte. O que era a primeira divisão, né? O nível sempre não importa a época. O Chelsea na temporada 1907-1908, de primeira divisão, League Division 1, encerrou a liga no 13ª posição com 36 pontos, e o Nottingham Forest foi só o nono, com 37. Um ponto a mais e 4 posições acima. Então foi bem complicado, foi bem competitivo ali, né? Olha só que história. 1907, 6 de outubro de 1906, primeiro confronto dos times no City Ground, rodada 7 da segunda divisão, e o Forest venceu por 3-1. Acesso no final da temporada para os dois times. E o Chelsea, em seu terceiro ano, sua terceira temporada, jogando um futebol profissional, competitivo, conseguiu o acesso para a elite inglesa. Wesley mandou um recado aqui, ó. Acho que se o Chelsea consegue o milagre de abrir o placar no primeiro tempo, aí dá, porque eles vão se abrir. É verdade. É o que eu falei agora. É chorado. Um gol no início do primeiro tempo, ou um gol suado lá no final. Eles mesmos se abrindo aí, né? Aí tem que ver o time que o Pochettino vai colocar em campo também. Mas eu acredito que o Chelsea vai sair vencedor do City Ground, tá? No meu palpite é só 1-0. Eu citei no início da resenha aqui sobre desfalques, né? O Nottingham Forest, eu estava olhando, o Nuno Espírito Santo disse que tem um elenco todo liberado, ninguém com graves contusões não, tá tudo certo, eles vêm com o que tem de melhor. Já os Blues, né? Tem Malo Gusto liberado, tem Reece James liberado, mas aquela turma de sempre, Romeu Lavia, Hugo Chukwu, Chukwuemeka, Enzo Fernandes, essa turma de fora da temporada. Então, galera que não vai jogar. A lista de atletas lesionados do Chelsea tem lá 8 atletas. Então, mas não foge muito, o Chelsea está acostumado com isso a temporada inteira. E vamos seguir para esse jogo. Não pensem que vai ser jogo fácil, não.
vai ser um jogo bem duro e acredito aí numa boa vitória do Chelsea contra o Nottingham Forest. 13 jogos de Premier League, 4 vitórias do Chelsea, 4 do Nottingham Forest e 5 empates. 11 gols do Chelsea, 14 do Forest, 25 gols marcados. Então é o 14º confronto na Premier League, a nova elite inglesa, né, iniciada na temporada 1992-1993. No total será o jogo 98. Histórico geral, 40 vitórias do Chelsea, 30 empates, 27 do Nottingham Forest. O jogo 98, logo mais no estádio City Ground, cidade de Nottingham, na Inglaterra, lá do Reino Unido. Eu separei dois destaques, né, um de cada time aqui, é um dos tópicos das nossas resenhas aqui. Um do Chelsea e um do Nottingham Forest. E o do Chelsea, quando ele foi comprado por muito dinheiro, teve uma novela, mas ele tá, a cada jogo tá rendendo, é um cara que fez a autocrítica, né? Sabe quando joga bem, quando ele não entrega um bom resultado, ele acaba falando, né? Fazendo a meia culpa. Eu tô falando do Moisés Caicedo, o equatoriano bom de bola, que usa a camisa 25, que foi, né, durante muito tempo separada, que ninguém usou, pertenceu ao Gianfranco Zola, cracaço, pequeno mágico italiano, um dos vários jogadores campeões pelo Chelsea. E o Caicedo, 22 anos, jovem, é titular absoluto, não tem ninguém melhor que o Caicedo nesse meio campo dos Blues. 32 jogos na Premier League, 32 de 35 partidas jogou o Moisés Caicedo. Deu 2 assistências, não marcou gol. Eu acho só, o Caicedo é um cara de muitas qualidades, mas tem um grave defeito, que é finalização. Aliás, os volantes do Chelsea, com exceção do Conor Gallagher, o Caicedo e o Enzo Fernandes, eles são muito ruins em finalizações. Aqueles chutes de fora deles não acertam o gol. Pode olhar, o Moisés Caicedo, ou ele acerta o oponente, o adversário, ou ele dá aquela bomba, ele isola a bola passa muito longe por cima do gol. O Enzo Fernandes dificilmente acerta o gol, tá? Em arremates de fora da área, de chutes de longe. Então eu deixo esse registro, essa observação sobre o Moisés Caicedo, mas ele está muito bem. 32 jogos de Premier League, 45 jogos de temporada, e os últimos 2 jogos do Chelsea aí, ele foi soberano, tomando conta. Tem hora que parece que ele joga sozinho, é só ele no meio campo do Chelsea. Ótimo achado jogador de jogo, um cara que quis jogar no Chelsea, né? Quis ser atleta dos Blues, e tá sendo muito bom ver o Moisés Caicedo jogar, o equatoriano, 22 anos, de 25 é o número da camisa que ele usa. Então, é o destaque. Tô procurando para dar uma variada no elenco. Poderia ficar aqui sempre batendo em Cole Palmer, que foi premiado essa semana aí, melhor jogador jovem, melhor jogador da liga, né? Revelação, essa coisa toda. Merecido por todos os números, e ninguém esperava muita coisa do Cole Palmer, por ser um cara desconhecido. Somente o Cole Palmer, né? E os diretores do Chelsea, são dos poucos acertos, né? Claro que ninguém contrata jogador querendo errar, mas o Cole Palmer é sempre um destaque. É o cara que está carregando o time, bota o time nas costas e resolve. Mas para esse confronto contra Nottingham Forest, Moisés Caicedo é o destaque aqui do Chelsea FBH para essa partida contra o time lá da floresta de Charlotte. No Nottingham Forest eu separei um cara que está melhor do que o atacante Awoniyi. O Awoniyi, em resenhas passadas, ele foi destaque, era o cara do Nottingham Forest em que o torcedor Blue deveria se preocupar. Para esse jogo de logo mais, na rodada 37, é o Anthony Elanga, atacante. Elanga é sueco, hein? Olha só. Anthony Elanga, 21 anos, 22 anos, usa a camisa 21, tá? Vou puxar aqui a história do
Elanga aqui, ó. Sueco, 22 anos. Anthony Elanga já participou, entrou em campo mais vezes que o Moisés Caicedo nessa temporada de Premier League. Jogou 34 jogos, marcou 5 gols e deu 8 assistências. 39 jogos na temporada. Então, é um cara que marcou 5 gols. Nesse time do Nottingham Forest, que marcou apenas... Tem aqui o Nottingham, marcou 45 gols na temporada, ele marcou 5, e o resto está muito dividido. É para tomar muito cuidado, é o destaque, é o sueco. Se tem um sueco bom de bola, né, colocando o Newcastle numa posição alta na Premier League, que é o Isaac, o compatriota dele, o Anthony Elanga, atacante do Nottingham Forest, merece cuidado no jogo de logo mais. 5 gols já nessa temporada e deu 8 assistências. Então, dos 45 gols do Nottingham Forest, o Elanga tem participação em 8. Então, vamos tomar cuidado com essa turma aí. Moisés Caicedo pelo Chelsea, Anthony Elanga pelo Nottingham Forest são os destaques do nosso pré-jogo entre os Reds da Floresta de Sherwood e os Blues do oeste de Londres. Entrou a turma aqui. Olha aí o Suleiman, o Valdeir, a Bruna Pitin. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso pré-jogo. Nottingham Forest e Chelsea. Nottingham é o 17º, Chelsea é o 7º. Premier League, reta final, rodada 37, né? É a penúltima rodada da Liga Inglesa da temporada 23-24. O Chelsea tem um jogo atrasado contra o Brighton, será realizado no meio de semana, creio que quinta-feira, já ao final da nossa rodada, da nossa resenha aqui, eu deixo todo o serviço dado. Então, é rodada 37, jogo no City Ground em Nottingham, neste sabadão, dia 11, jogo às 13h30, a transmissão é do Star Plus, valeu? Exclusivo lá do streaming desta vez. Nesse horário, de 13h30, vai estar passando um jogo do Campeonato Espanhol. Provavelmente algum jogo do Real Madrid, alguma coisa assim. Eu sei que é Campeonato Espanhol, não me lembro se... provavelmente seja o Real Madrid. Temporada das equipes, né? 17º, Nottingham Forest, ainda ameaçado de rebaixamento. E eu acho que vai ficar até a última rodada. Porque não vão vencer. O Chelsea vai faturar 3 pontos no City Ground nesse sábado. Então, atualmente é o 17º na Premier League, ameaçado de rebaixamento. Na FA Cup, caiu nas oitavas de final, eliminado pelo Manchester United. O Ezequiel Alves, que acabou de entrar aqui na resenha e está elogiando a camisa retrô dos Blues aqui, de 1900, temporada 90-91, né, retrô, usando aqui, com o escudo antigo, com o leão vermelho, né, é o somente CFC e o leão vermelho, um patrocínio daqueles computadores Commodore da época. O Ezequiel, torcedor do Manchester United, assistiu, né, a queda do Nottingham Forest, então, na Copa da Inglaterra. Na Copa da Liga, não andou muito, caiu logo no primeiro jogo. Na segunda rodada foi eliminado pelo Burnley. Burnley que está aí na iminência já de ser rebaixado, né, de voltar para Championship. O Chelsea é só o 7º colocado na Premier League, uma temporada de recuperação. Muitas críticas durante toda a temporada do Maurício Pochettino, justas, críticas no Todd Bowley, crítica na turma toda. E falei no início da resenha. Conference League, realidade. UEFA Europa League, possibilidade. Na FA Cup, as Copas do Chelsea foi muito bem na temporada. Teve possibilidade de títulos em todas. Avançou
muito. Então, FA Cup, semifinal, derrotado pelo Manchester City por 1-0 naquela época. E Copa da Liga Inglesa, o Chelsea foi vice-campeão, né? Todo mundo perdeu na prorrogação, no último gol, né? É isso aí. Vamos ver aqui, tá entrando aqui o Alex Rigox, pediu para participar, seguido pelo Deusemar. Vamos ver. Bom, não sei o que está acontecendo. Não aceitou. Então, alguma coisa aconteceu. Não deu. Fica para a próxima, então. Tem algum bloqueio aí, ô Alex? Podkiss BR, Biel. Salve, Biel. Como está? Braço, velho. Aqui, tô acompanhando de longe aí. Faz uma cobertura legal do Eric Carr Day aí que tá chegando. Em breve aí a turma do Rock and Roll. Lançamento do livro do Eric Carr, é o último que falta, né? Já que, né, Biel? Sobre Vinnie Vincent, Mark St. John, né? Não vai rolar, né? Do Vinnie Vincent, então, Deus do céu, né? É bem capaz dele autorizar, o Biel. O Vinnie Vincent chega, autoriza a biografia, aí em vez de ser publicada, ele pega e desiste. Bloqueia o lançamento. É bem Vinnie Vincent mesmo, né? Hoje, pouco antes de... Tava fazendo algumas coisas aqui, Biel, antes de iniciar a resenha, tava rolando o Paul Gibbs, né? O nosso Southboard aqui tava ouvindo o Kiss da época do Animalize, né? Pena que Young and Wasted, cantada pelo Eric Carr, tá cortada, mas tem um grande solo do Eric Carr. Então, Eric Carr Day, em breve, acompanhem aí, sigam o Podkiss BR, que ele tá dando todas as dicas lá, a data certa. E Podkiss saiu sexta-feira, toda sexta-feira sai o episódio. Dessa vez falhei, viu, o Biel, não deu para ouvir ontem, mas hoje ainda, mais à tarde, né, depois do jogo dos Blues, vai rolar o Podkiss, o episódio do Gene Simmons, que tocou há 2 semanas no Summer Breeze, né, e a turma destrinchou lá, a resenha é muito boa. Esse tipo de resenha que a gente faz aqui, nesses pré-jogos em jogos do Chelsea, o Biel também, dado é muita história envolvendo o Kiss e a turma toda, então, recomendo Podkiss BR, só curtir lá no Spotify e nos outros agregadores, né? O Biel falou, opa, se tudo der certo, vamos transmitir ao vivo os shows. O Vini é capaz de pegar a grana e ir embora, recebe os royalties por um pela eventual direita, né? E depois proíbe a publicação. Mas eu tô ansioso, sim, pelo livro do Eric Carr. Assim que sair, vou comprar também. E vamos usar o cupom do Podkiss aí, lá da Belas Letras. Assim que encerrar a resenha, já que você entrou aqui, sempre dando a moral, o bom e velho rock que nós gostamos, vou deixar registrado, deixar marcado aqui a arroba, né, o canal do Podkiss, o perfil do Podkiss, na descrição da nossa resenha aqui, para quem quiser acompanhar e entrar lá e seguir, quem curtiu bom rock. É a melhor banda de hard rock do mundo, né, velho? Eu adoro Kiss. Adoro. Nossa senhora, Deus me livre, me viciei em Kiss assistindo o MTV na época do lançamento do acústico. Primeiro disco de Kiss que eu comprei foi o One the Best You Got the Best. Primeira vez que entrei na galeria do rock aqui, a nossa popular galeria Praça 7. Eu subi aquelas escadas, dei de cara com aquele monte de loja. E de repente nas vitrines assim, tinha todos os discos do Kiss, o Biel. Eu falei, meu Deus do céu, vou demorar anos para conseguir essa coleção. E eram na época preços bem acessíveis, né? Quem dera hoje tivesse um preço acessível para a gente comprar disco. Nem disco hoje tem mais para vender, o que eu acho um erro. E eu fui comprando e tenho... todos os discos de estúdio tem. Pra ser sincero, cara,
Eu só não tenho a coletânea física do Kiss My Ass, tá? Essa eu não tenho, é uma pena. Eu gostaria, mas eu tenho até... acho que até antes do Sonic Boom. De 2009 para trás, eu tenho aqui um MP3, eu ganhei de um amigo, do Fran Lurex, baixista da banda Lurex Cover de Queen, aqui de BH. Quem quiser seguir a turma aí, ele me deu, e eu tenho aqui tudo. Tem dos discos do Out of Control, dos discos do Peter Criss, solos do Ace, sabe? De 2009 para trás tem tudo. E quando eu quero ver alguma coisa assim, eu boto para rodar. Mas eu saio comprando tudo. E agora e não tenho, além de não ter o Kiss My Ass, eu não tenho o Poughkeepsie. E um disco que eu gostaria muito de conseguir é aquele que seria o Alive. Seria o Alive 4, gravado do Canadá. Esqueci o nome do disco agora. Que tá naquela coletânea Kiss Alive de 75 a 2000, né? É uma pena. Millennium Concert. Obrigado, Biel. The Millennium Concert. Essa história do Millennium Concert, velho, eu assisti... Na época a gente conseguia VHS, né? Então, eu assisti aquele show e eu pirei, porque foi nesse bobear foi naquele show em que foi tocado pela primeira vez I Love It Loud, Heaven's on Fire, e na virada, né? Na virada do milênio, né? Era de 99 para 2000, à meia-noite o Ace tocou 2000 Man. Porque antes eram só a formação original. Então, quando tocou Heaven's on Fire, I Love It Loud, então Lick It Up também, é muito bom. É uma pena que esse foi lançado em vídeo, em CD. E se você reparar, não tem Detroit Rock City, né? Nesse set. O que será que aconteceu? Será que ficou ruim a gravação de Detroit Rock City naquele jogo? Ou naquele show? Mas é um show que deveria ser lançado nesses Kissologies da vida aqui, ó. Aí o Biel falou, eu tenho esse box Alive, ganhei de um ouvinte. Olha aí que beleza, ó. Você merece, cara. O Biel, ele... não vou dizer carrega a bandeira, porque torcedores de Kiss, todo mundo carrega a bandeira, mas esse projeto do Pod Kiss aí, bateu recentemente 100 episódios toda semana, e não é fácil, né? Quem produz esse tipo de conteúdo, de qualquer um, reunir, galera, disponibilidade, estudar, pesquisa. Ninguém tem a cabeça tão boa para lembrar tanta coisa assim. Às vezes os fatos vão se repetindo e aí você vira uma fonte de si mesmo, né? Mas o Pod Kiss BR é muito bom. E vai rolar o Eric Carr Day. Vamos comprar o livro, ler sobre o The Fox. Eu tenho aqui, Biel, um DVD que é um documentário do Eric Carr. Então deve ser a coisa ali. São 2 horas. Você deve conhecer esse documentário, né? Eu não vou me lembrar porque o nome está em inglês agora. Tem mais ou menos acho que uns 10 anos que eu consegui. Só assisti uma vez, sabe? Com muitos depoimentos da família. Então a Loreta Caravello lá que você entrevistou, e tem a entrevista lá no canal do Pod Kiss BR lá no YouTube. Seguramente ela está. Vou rever na semana do lançamento do livro aí, uma dica aí, ó. Indique esse documentário aí na próxima resenha do Pod Kiss, aqui, ó. O Inside the Tale of... Isso! Por dentro, né? Das histórias da raposa. Então, provavelmente é esse mesmo. São 2 horas e muito depoimento, e tem umas cenas assim. O Eric Carr era muito... A mão pesada. O Eric Carr, ele colocou mais peso no Kiss. Que ele saiu do hard rock clássico, né, Biel? Pra um Kiss mais metal, mais heavy, pesadão e acelerado. Depois o Eric Singer só deu a continuidade, embora o Biel não goste muito, né? Comparado a Eric Carr, o Eric Singer deu uma mão pesada, mas o Eric Carr era muito mais rápido, né? Vamos colocar assim, que o Eric Carr tem a veia punk e o Singer
vai no seu do clássico ao hard rock, mantendo o pique da banda. Mas se deixar, a gente fica aqui horas e horas e horas e horas. É muito interessante, cara. Aqui, ó. O Biel, ele mandou as mensagens aqui e acabou subindo. Ele falou, haha, fica tranquilo. Depois da vitória dos Blues, você ouve. E hoje vai ser aquele... Meu palpite é 1-0. Bravo, viu, cara? Difícil. Depois me manda seu endereço no privado. Faço questão de mandar um pôster. Ah, beleza, boa. E quando chegar eu vou exibir sim aqui. Pode ficar tranquilo, cara. Pode ficar tranquilo. Depois a gente manda no privado. Se quiser, faz uma chamada aí. A gente conversa também. Ah, sei como é. Chega a arrepiar só de lembrar dessa época. É a época da galeria. Ah, rapaz, que eu gastei dinheiro ali. Esse Millennium Concert é um disco que eu gostaria muito, viu? Ah, vamos fazer uma live sobre Kiss juntos em breve. Só marcar, cara. Que tem muita... Ah, dá pra contar a história. Dá pra contar. História do acústico. O acústico foi gravado em 95, saiu em 96. Eu, para conseguir a minha fita VHS original importada, eu tive que ligar para a loja, pedir para reservar, sair de um outro lado da cidade, para uma região que eu nem frequentava para conseguir. Assistir todas as reprises, enquanto não tiraram do ar da MTV. Hoje eu tenho aqui a parte do Kissology, né, com os erros de gravação, e tem também uma versão pirata, né, que a gente comprava aí, com todos os cortes, as repetições. Ah, bicho, falar de Kiss é viciante, eu adoro, eu gosto demais. Então, Pod Kiss BR, o Biel Fulaneto aí, tem no YouTube, Pod Kiss BR, e o Spotify, com mais de 100 episódios, lá, o 101, né, que é o episódio do Gene Simmons, no Summer Breeze, do show, já disponível. E o perfil aqui do Instagram é esse aí da galera, PodKissBR, que é o final do nosso pré-jogo aqui de Chelsea Forest. Vou deixar na descrição, beleza? E sobre a resenha, pode chamar quando quiser, meu companheiro. Tamo junto. Falar de Kiss é bom pra caramba. É bom pra caramba. Depois desse papo de rock and roll, vamos voltar aqui, ó. Falar de Premier League, né? Estamos falando de Chelsea e de Nottingham Forest. Jogo no City Ground, rodada 37, final da liga. Saímos aqui as equipes, né? Temporada das equipes. O Chelsea está em sétimo na Premier League, semifinal de FA Cup e vice-campeão da Copa da Liga. O Nottingham Forest, 17º, ameaçado de rebaixamento, oitavas de final, eliminado pelo Manchester United, e a Copa da Liga caiu na segunda rodada contra o Wimbledon. Na Copa da Liga, o Chelsea venceu a Copa da Liga, o Forest foi eliminado pelo Burnley. O Chelsea passou pelo Wimbledon. Aliás, o juiz da partida deste sábado apitou aquele jogo. Ele apitou apenas 20 jogos na temporada, um jogo do Chelsea, essa segunda rodada versus o Wimbledon, lá em Stamford Bridge. E vamos falar daqui a pouco, logo mais, né? Jogadores em comum. Vamos falar de atletas que vestiram as duas camisas, né? Dos Blues, é um cara que tá lá. Só separei um atleta nessa temporada 23-24. Não tô colocando assim uma vasta lista, não. Na verdade, que está no atual time do Nottingham Forest, Kalum Hudson-Odoi, tem só 23 anos, é atacante, né? Foi uma eterna promessa inglesa. Em sua melhor fase, acabou se machucando, perdeu espaço, não conseguiu se recuperar mais. Pelo Nottingham Forest, ele já tem 27 jogos e marcou 7 gols. Então, vamos tomar cuidado se o Hudson-Odoi jogar contra os Blues também. E já deu uma assistência no total de 37 jogos nessa temporada.
No Chelsea ele começou pela equipe sub-23 em 2011 e ficou até 2018, né, na equipe sub-23. No profissional, ele teve uma estreia na temporada 17-18 e 4 jogos apenas, e depois, entre os anos de 2018 e 2022, o Odoi acumulou 126 jogos com a camisa do Chelsea, marcando 16 gols. Então, Kalu Hudson-Odoi é um dos nossos jogadores em comum. Entre o Chelsea e o Nottingham Forest, viveu uma temporada emprestado ao Bayer Leverkusen, a sensação europeia que não perdeu nessa temporada, 21 jogos e 1 gol. É a sua segunda temporada, está vivendo seu segundo ciclo no Nottingham Forest, então 33 jogos e totais 27 jogos na Premier League, 7 gols marcados nessa segunda temporada aí. Hudson-Odoi, olha só, era uma promessa, é um jogador de habilidade, joga fácil o Hudson-Odoi, só que no Chelsea não se criou mesmo. Thomas Tuchel deu muita oportunidade. Maurício Sarri foi um dos que deram muita oportunidade para o Kalu Hudson-Odoi na época. E não vingou. Aquela contusão atrapalhou muito. O Hudson-Odoi viveu, dadas as devidas proporções, o que aconteceu com o Ruben Loftus-Cheek também. Em suas melhores fases se contundiram. E tem mais um cara. Esse sim, é lendário. Jogou no Nottingham Forest apenas uma temporada. Estamos falando do nosso eterno capitão, John George Terry, o cara que usava a camisa 26, eterno, que hoje quem usa a camisa 26 é Levi Colwill, que está de volta, né? Já deixou o departamento médico, pode estar, quer dizer, estará relacionado. Vamos ver se o Pochettino vai modificar o time e vai usá-lo nesta partida contra o Nottingham Forest. O John Terry, ele acumulou 717 jogos pelo Chelsea entre o ano de 1998 e 2017. Marcou 67 gols. Ganhou tudo. Só não ganhou o Mundial de Clubes em 2012. Né? Pelo Nottingham Forest, na temporada 1999-2000, uma temporada de empréstimo, ele jogou apenas 6 partidas e depois retornou para os Blues para brilhar, para honrar a camisa e deixar o time em 2017 campeão aqui, ó, da Premier League. Última vez que o Chelsea levantou esta taça, né? Tá na hora de voltar, né? As coisas têm que voltar para os eixos e o Chelsea voltar a brigar ali, né, entre os 4 primeiros da liga, porque é só quem está entre os 4 primeiros é que briga por título, o resto é bonificação. Então, Kalu Hudson-Odoi e John Terry são os nossos jogadores em comum, atletas que vestiram as camisas de Nottingham Forest e de Chelsea. No Nottingham Forest 23-24 também tem um jogador titular lateral, que é ex-Blue, que é o Ola Aina, nigeriano, que na resenha do primeiro turno, né, ele fez parte, ele foi o nosso jogador em comum daquela edição. Quem quiser acompanhar, tá lá registrado também, tanto no YouTube, no Spotify, tá a turma toda. Olha, o Biel voltou aqui, ó, sobre Terry. Você acha que ele hoje é meio subestimado por causa da situação com o Wayne Bridge? Eu acho que hoje em dia as pessoas lembram mais disso do que do excepcional zagueiro que ele foi. Ô, Biel, essa sua parte, você tá perfeito, cara. O John Terry, ele sempre foi alto nível. Essa história que eu contei aqui dele, que ele foi emprestado para o Nottingham Forest só 6 partidas, né? Era um moleque de 18 anos. Tá? E foi se desenvolver. Depois que o Frank Leboeuf, Desailly, Zola, que essa turma saiu, aí o John Terry assumiu a capitania. Ele foi capitão do Chelsea de 2004 até 2017. Acumulou esses 717 jogos. Essa história aí do Wayne Bridge é porque eles eram amigos, né? Eles
eram seleção da Inglaterra junto, e aí aconteceu o que aconteceu, né? O John Terry não resistiu à mulher do cara. Foi vagabundo, foi mau caráter demais o John Terry, né? Só que como atleta profissional, irretocável. No pessoal, mostrou que não valia nada, né, velho? Então, hoje, geralmente quando tem jogo aqui do Chelsea contra o Manchester City, eu já coloquei em algumas resenhas esse tópico aqui dos jogadores em comum, e a galera vem no comentário, geralmente quando é do lado do Wayne Bridge. Sabe, o John Terry, ele tá ali, né, dentro de uma redoma, num altar, beleza? E a zoação cai muito pelo Wayne Bridge, como se ele fosse um jogador ruim, um jogador fraco. E o Wayne Bridge, ele era muito bom jogador, lateral esquerdo da seleção da Inglaterra, foi titular do Chelsea, foi um cara que junto com o John Terry, lá em temporada 2003-2004, né? 2003-2004, eles eliminaram o Arsenal numa semifinal numa quartas de final de Champions League, teve gol do Wayne Bridge naquela época. Então, por causa desse fato que aconteceu aí entre os dois, quem acabou perdendo mais foi o Wayne Bridge, porque o John Terry não. O John Terry nunca foi subestimado não, tá? Nunca foi. Eu já vi gente subestimando o Frank Lampard, que é o maior artilheiro da história do Chelsea, como se ele fosse um cara ali de meio campo com pouco recurso, mas que só fez muito gol, 211 gols. Mas o John Terry, eu nunca senti essa coisa dele ser subestimado, não. Agora, o Wayne Bridge, a turma parece que esquece. Porque é uma geração nova aí, né, o Biel? Já se passaram aí 20 anos, né, desse tempo de Wayne Bridge e Terry praticamente. E a galera que tá aí agora só ouve as histórias. Então prefere fazer a piada e esquece que o Bridge jogou pra caramba. Então o John Terry faz parte da história do Chelsea até hoje, tá lá nas categorias de base. Seguramente no futuro ele vai ser um treinador do Chelsea também. É um cara muito bom. Quem perdeu nessa foi o Wayne Bridge, que era um jogador de alto nível, sabe? Era do primeiro time, primeiro pote de atletas da Europa, mas que recebeu um carimbo, né? E eu vejo muita coisa aqui, mais daqui, do público brasileiro que torce pro Chelsea, acompanha a Premier League e gosta de fazer piadinhas sobre tudo, né? Mas os dois jogavam pra caramba. Aqui o John Terry foi otário. É imperdoável o que o John Terry fez, né? Não tem jeito. Açoeiro. Acho que em campo ele é bem valorizado. No Chelsea mesmo ele é ídolo. Para pior a questão com o Anthony Feder. Nunca soube no que deu. Ah, tá. Vou falar desse aqui então. O Açoeiro tá aí, o Wesley. O Terry, sim, sempre super valorizado. O capitão tem a moral de tudo. O lance do Anton Ferdinand, o Terry foi acusado de racismo, né? Foi num jogo contra o Queen's Park Rangers. Eu não vou lembrar a temporada. Pode ter sido temporada 11-12 ou 12-13, porque eu não lembro a última vez que o Queen's Park Rangers esteve na primeira divisão. Foi um jogo, creio, não foi em Stamford Bridge, então foi no Loftus Road. Não sei se foi empate. Porque eu lembro de um jogo, quando o Queen's Park Rangers, que o Chelsea perdeu de 2-1, coisa assim. Foi um jogo que teve expulsão do Drogba, sabe? Já jogou muito mal. Pode ser nesse jogo, mas foi um jogo Chelsea e Queen's Park Rangers. E aí o Anton Ferdinand, jogador do Queen's Park Rangers, e o John Terry foi acusado pelo Ferdinand de racismo. E tanto que a amizade do Terry e do Rio Ferdinand acabou ali, né? Eles brigaram feio e teve processo, foi pro tribunal. Mas o John Terry não foi condenado, não. Provavelmente um acordo, sabe? Mas não houve uma condenação grave. O John Terry não teve que pagar cadeia, nem nada, não. Mas houve processo, teve tribunal. Se você dá uma procurada sobre Anton Ferdinand ou John Terry, você vai achar algumas imagens do John Terry lá do terno, entrada, saída do tribunal. Tem as matérias, elas estão aí, são públicas, dá para saber sim. Mas o John Terry, ele não foi condenado, não, tá? Mas deu dor de cabeça, sim. Deu dor de cabeça.
Eu conheci o Chelsea em 2005, na época que o Terry e Bridge jogavam juntos. É isso aí mesmo. Lembro de Lampard, Duff, Essien, Drogba, etc. Era uma máquina. Ô Biel, Podquiz BR aqui, ó. O Chelsea, entre 2005 e 2005 e 2007, tinha um esquadrão. Entre 2005 e a final da Champions League em maio de 2008, tinha um esquadrão. Já tinha o Essien, mas também estava ali com o Makelele no final. O Duff saiu logo depois aí. Era impressionante, era difícil ganhar desse time, tá? E nunca naquela época se cogitou falar sobre o Chelsea melhor do mundo. O time da moda naquela época já era o Barcelona. O Real Madrid estava um pouco embaixo, não ganhava, então o time da moda era o Barcelona, do Ronaldinho, do Deco, já tinha Xavi, tinha o Puyol. Aquele time que depois acabou perdendo pra gente na final de 2012 com os caras já super experientes. Então, nessa época aí, Chelsea, Barcelona e também Liverpool batiam de frente direto na Liga dos Campeões, e na Inglaterra o Manchester United estava arrebentando com o Sir Alex Ferguson. Então, mas eu acredito que a grande fase do Chelsea, do chamada época dos senadores, ela aconteceu entre 2007 e 2000. Você pega de 2005 a 2008, era esse super time aí, que tinha Terry, Bridge, Duffy, Essien, Drogba, Makelele, tá? Tinha Michael Ballack também, tinha John Terry, tinha Ricardo Carvalho, a melhor dupla de zaga que eu vi no Chelsea desde 2004, ninguém superou, tá? Mas aí você faz um segundo corte entre os anos de 2007 e 2009, o Chelsea era assim, de meter medo. Era de meter medo, tá? Tanto que o Shevchenko não conseguiu espaço nesse time. Um pouco antes, o Hernan Crespo não conseguiu espaço e teve que voltar para o Milan emprestado. Era uma máquina mesmo, como você falou aqui. E o Giggs, que fez isso com o próprio irmão. Pô, é cheio de casos, cara. Só que o Giggs se queimou feio, né? John Terry e o Wayne Bridge não se queimaram. Giggs só foi descoberto porque, exatamente, porque a mãe do Giggs foi... Giggs não tem jeito. O Giggs se queimou, cara. De super ídolo, perdeu, não tá sem moral nenhum. Assim, pra mim essas coisas fazem o Terry ser ídolo do Chelsea, mas não o meu ídolo. Mas aí é bem pessoal. Exato, é isso aí mesmo. A sua análise, ela tá perfeita. Eu mesmo, a parte Chelsea, eu gosto de... Se o camarada pisar na bola fora do campo, bicho, cada um responsável pelos seus atos. A parte coletiva. Eu, perto de mim, eu não quero gente ruim. E eu brinco assim, eu falo no meu trabalho, no meu círculo, né, de amizade, eu falo assim, ó, eu não tenho dó de gente ruim, não. Não quero o mal, não. Mas se ela se ferrar pra lá, não ligo. É desse jeito, sabe? Minha birra com o Terry foi aquela joelhada que ele deu no Suárez, na semifinal de 2012 da Champions League, né? Aquele 2-2, aí ficou fora da final, o Ramires também ficou fora da final. O John Terry, ele tem... Se ele pegar um livro do John Terry, a biografia vai ser boa. Tem coisas emocionantes e coisas bem tristes também. Então, o lado, né, positivo e negativo do ser humano. Mas o John Terry é o eterno capitão dos Blues. Eu tenho aqui uma camisa personalizada do John Terry de 17, a última vez que o Chelsea venceu a Liga Inglesa. Títulos, meus amigos. Nottingham Forest e Chelsea são times campeões da Premier League, né? Mas assim, Terry fazia o Messi passar mal. Ô Wesley, acabando a resenha aqui, faz um exercício. Vai no YouTube lá e digita assim, vídeos relacionados ao John Terry. E depois, né, tem um que acho que é The Amazing John Terry, e tem outro que é John Terry e Ricardo Carvalho. Que eles têm aquela clássica foto das camisas amarela e preta, né? E ver o que Ricardo Carvalho e John Terry faziam aos adversários. O Carvalho, então,
Ele conseguia ser um cara bruto e técnico. Tão bom, ô saudade, a melhor dupla. 15 gols cedidos na Premier League 2004-2005. Ele achou que iríamos tomar a goleada e não quis fazer parte. Nada. Aquele jogo estava quente. Quem assistiu aquele jogo sabe. Títulos, né? Chelsea, aqui ó. 6 títulos da primeira divisão. Esse é o antigo troféu, a antiga taça da primeira divisão. É a League Division 1, que o Chelsea venceu em 1955 sob o comando do treinador Ted Drake, tá? O Nottingham Forest também tem essa taça aqui, conquistada uma vez só. O Nottingham Forest tem apenas um título da primeira divisão na temporada 1977-78 sob o comando do Brian Clough. O Forest ficou em primeiro lugar, conquistou a taça, 64 pontos, e o Chelsea foi só o 16º, ficou bem atrás da tabela, fez 36 pontos. Nesta mesma época, o Forest, que foi campeão inglês da primeira divisão, venceu este campeonato aqui, ó, a Copa da Liga Inglesa também. Então, em 1978, o torcedor do Forest lá no City Ground venceu aqui, ó. Vamos tirar aqui. Pegou a marca que tá empoeirada, mas paciência, as partes. 2 taças para o Nottingham Forest na temporada 77-78. O título da primeira divisão e a Copa da Liga Inglesa, a segunda Copa Nacional. E o Chelsea havia vencido pela primeira vez em 1965. Já o Chelsea, além de 1955, tem 5 títulos da Premier League. Tá aqui. 2005-2006, com José Mourinho, época em que a gente estava falando aqui agora. 2010, com o Ancelotti, que está aí, ó, mais uma vez na final da Liga dos Campeões. 2015, terceiro título com o José Mourinho. E 2017, com o Antônio Conte e o John Terry levantando a taça pela última vez. Então, 6 títulos de primeira divisão do Chelsea, 1 título de primeira divisão do Nottingham Forest. São equipes que têm títulos. O Chelsea bicampeão da Champions, o Nottingham Forest também bicampeão. Então, o Nottingham Forest, na história do futebol, é um gigante, só que caminhos diferentes, crises financeiras, muito tempo na segunda divisão. E agora, se não tiver grandes investimentos, vai ficar sempre naquela parte de metade para baixo da tabela. Tanto que está em 17º lugar e corre ainda um risco, está na briga com o Luton Town pela, né, uma vaga que pode ser ruim. Eles não querem essa vaga na Championship, né? Então, 55, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017, os títulos do Chelsea na primeira divisão. 78, o título do Forest na primeira divisão e ainda um título da Copa da Liga Inglesa. O Wesley mandou aqui. Última coisa fora do jogo. Mas fala para quem subestimou o Lampa que a torcida chegou a obrigar a direção Blue a renovar com o Lampa quando ele estava para sair. É verdade, cara. O Frank Lampard é um cara que eles... Cara, o Chelsea tinha que sugar tudo do Frank Lampard. Mas você lembra quem era o treinador do Chelsea quando o Frank Lampard saiu, velho? Era o José Mourinho. O José Mourinho é desses. O José Mourinho tirou Carlo Cudicini, que era um goleiraço, e colocou Peter Cech, acertou. E aí depois tirou o Peter Cech para colocar Thibaut Courtois. Errou, né? Quem tem saudade de Thibaut Courtois? O Peter Cech a gente quer até hoje. Inclusive, parece que hoje eu falo pouco, eu nem gosto do Thibaut Courtois. Vi ele lá, está lá sentadinho no banco do Real Madrid, lá na Champions League. Parece que hoje é aniversário dele. Se alguém quiser confirmar isso aí, ele que vai ser feliz, vive o sonho dele de jogar no Real Madrid. Que ele que lá, vai lá dar conselhos para Kepa Arrizabalaga, lá no banco do Real Madrid. E o Courtois podia convencer o Chelsea a não retornar para o Chelsea. Fala, vá para o Estrasburgo. Eu não gosto. Thibaut Courtois, para mim, no Chelsea, nunca gostei em momento nenhum, hein? Nenhum. Pode que o Lampa ter ido para o City e ter feito gol no Chelsea é uma das coisas mais cruéis que o futebol inglês proporcionou.
Aquilo é triste, aquilo dói. Dói ver aquela imagem. Era claro o desconforto dele ao Maguire. Ele não comemorou, né? O jogo foi no Etihad Stadium. O Chelsea estava vencendo por 1-0, era gol do Chelsea. O Chelsea estava bem naquele jogo. Não era o Pep Guardiola ainda o treinador do Manchester City, tá? O Guardiola não tinha chegado. Era o Manuel Pellegrini. Acho que era o Manuel Pellegrini, o chileno, que depois foi pro West Ham. Tá lá no... Acho que o Pellegrini tá no Real Betis agora, da Espanha. Aí o Lampard entrou. Jogada pela esquerda, bola na área, o Lampard só escorou. A gente estava assistindo, o Biel, esse jogo aqui em BH, reunido no centro de BH, ali num bar que a gente reunia a galera. Bicho, mas fez um silêncio na hora que o Frank Lampard tocou na bola, ela veio lá no meio. Thibaut Courtois era o goleiro, o cara que tomou o gol era o Courtois. Sim, sabe aquela coisa ruim? Fechado assim, você perde a sede, perde a fome, dá aquela vontade de ir para casa. Eu falei, como é que pode? Não acredito. Não, o Frank Lampard não fez gol no Chelsea, fez. E aquele jogo terminou empatado por 1-1. Vez ou outra a gente lembra disso aqui. Mas assim, lei do ex acontece demais, né? Acontece muito. A realidade hoje é outra. O Manchester City hoje é um time... Não existe imbatível, mas é duro de ganhar. Tanto que você vê durante a temporada os times que fizeram frente ao Manchester City foram Chelsea, Liverpool, o Arsenal, o Real Madrid, é assim, tá? Time que dá para encarar sim. É uma pena, mas o Frank Lampard depois ele voltou para o Chelsea como treinador, fez um bom trabalho, aí depois na segunda passagem ele retornou, aí já não fez porque o barco estava virado mesmo, foram 11 jogos muito ruins com 9 ou 8 derrotas, foi na temporada passada. Frank Lampard é um cara que ele é melhor comentarista do que treinador de futebol, mas é ídolo máximo. Eu tenho uma foto, eu ganhei uma foto autografada, tem uma foto autografada do Frank Lampard aqui, enviada pelo Leandro Guedes lá do Rio de Janeiro, tá bem em destaque, com muito carinho aqui. Não dá. Apesar do meu grande ídolo no Chelsea ser Didier-Yves Drogba Tebli, o marfinense que marcou 164 gols na história dos Blues, o Frank Lampard ele é impressionante. O Frank Lampard ele bateu a marca do Bob Tubbley, que foi por 40 anos o maior artilheiro do Chelsea, em 2013, em 2 gols contra o Aston Villa lá no Villa Park. Aí o Lampard tem 211 gols em primeiro, o Bob Tubbley 202 gols, é o segundo colocado, 40 anos. Por 40 anos, cara, é impressionante isso. E o terceiro é o Kerry Dixon com 193 gols. Um artilheiro dos anos 60 e 70, um artilheiro dos anos 80, o Kerry Dixon, e o Frank Lampard, anos 90 até 2014, quando ele saiu. Nessa brincadeira, já tá aí 10 anos o Chelsea sem Frank Lampard, já vai para 9 anos sem Didier Drogba, 7 anos sem o John Terry. Os ídolos aí aposentados, hoje eles vão virar só retrato na parede e ó, lembrança na memória. É assim, aquele gol do Lampard fez eu ficar triste, mas foi bonita a torcida aplaudindo ele de pé. Frank Lampard, ele é um fora de série, velho. Fora de série demais. Quem não gosta? Nas próximas temporadas será o Cole Palmer de artilheiro. Cole Palmer... Eu falei isso com uma galera recentemente, mas aí é coisa interna, de grupo de zap e tudo, né? Se você pegar o nosso Frank Lampard, desse momento ruim do Chelsea, é o Cole Palmer. É o nosso meia atacante, é o cara que tá tirando o coelho da cartola, né? É o cara que tá fazendo os gols, botando o time. É o meia que tá chegando de surpresa na área, finalizando. O nosso Frank Lampard de 2024 é o Cole Palmer. É isso aí. Gente, isso só vai evoluir, viu? Premiado agora, Cole Palmer. Que achado. Tá aí um erro. Sem querer, Todd Bowley e companhia acabou acertando nessa aí. Mas, sabadão vai ter Chelsea e vai ter Nottingham Forest. Daqui a pouquinho. Daqui a pouco sai até as escalações aí. Se a gente tiver por aqui ainda, a gente já
debate aqui o time que o Maurício Pochettino botou em campo, né? O tópico que nunca falta aqui na nossa resenha é um jogo marcante entre as equipes, né? Então, um jogo marcante no City Ground, a casa do Nottingham Forest. Por coincidência, eu peguei a camisa da época, da temporada 90-91, o uniforme 2, uniforme que o Chelsea usou fora de casa. Essa camisa amarela aqui com detalhe azul. 20 de abril de 1991. Rodada 36, olha aí, coincidência. O Chelsea e Nottingham vão jogar pela rodada 37 em 2024. Agora, em 24, na temporada 90-91, se enfrentaram pela rodada 36 no City Ground. Então, bela coincidência. Era a primeira divisão, a Premier League só surgiu na temporada 92-93. Tinha 20.305 pessoas lá no City Ground. E o Chelsea entrou em campo com David Beeson, Steve Clarke, Gareth Hall. Vamos lá. Beeson, Clarke, Hall, Lee, Sinclair e Dorigo, Dickens e Stewart e o Andy Townsend, Kerry Dixon, acabei de falar dele, super artilheiro aqui, e o Kevin Dury, Gordon Dury. Beeson, Clarke, Hall, Lee, Sinclair, Dorigo, Dickens, Stewart, Townsend, Dixon e o Dury. Gordon Dury. Esse jogo aconteceu em 20 de abril. O treinador do Chelsea era o Bob Campbell, já histórico, jogador daquela época. Vamos ver para o Juni Cardial entrou aí. Os gols da partida foram marcados, olha só. O Roy Keane marcou 2 gols. Roy Keane, que depois virou uma lenda do Manchester United. Ele agora é comentarista lá da Sky Sports. O Keane 2, Parker, Rowan, Nigel Clough, filho do treinador, e o Stuart Pearce. Nesse jogo, o Chelsea foi derrotado no City Ground. Foi humilhado, né? 6-0. 20 de abril de 1991. Olha só. Foram 20 de novembro. 1990. 20 de abril. Olha só. 20 de abril de 1990. Foi 7-0. 7-0. Depois acabou que o Nottingham Forest entrou num período muito ruim, né? Vou abrir aqui agora para dar certinho a ficha do jogo. Vamos lá. Nottingham Forest e Chelsea, 20 de abril de 1991. Nottingham 7, Chelsea 0, primeira divisão, 20.305 pessoas, tá? David Beeson, Steve Clarke, Gareth Hall, David Lee, Frank Sinclair. Tony Dorigo, Alan Dickens, Graham Stewart, Andy Townsend, Kerry Dixon e o Gordon Dury. Não tem. Aqui eu peguei a escalação do Nottingham Forest com Crossley, Clarke, Stuart Pearce, Walker, Shadow, Crosby e o Roy Keane, Gary Parker, Nigel Clough, Ian Owen e o Lee Glover. Foram 7-0 e o campeão dessa temporada, 90-91, Arsenal, 85 pontos, o Chelsea foi o 11º com 59 e o Nottingham Forest terminou à frente dos Blues com 54 pontos na 8ª posição. Treinador era o Brian Clough, falecido, lendário. Quem quiser saber um pouco da história do Brian Clough, assista ao filme Maldito Futebol Clube, o nome original, The Damn United. A turma vai gostar, é bem interessante. Vai ver, polêmico. Brian Clough, que era um atacante muito bom, era um goleador com uma excelente média e com muita história no Middlesbrough. Era a história, eu recomendo demais quem tiver curiosidade para saber sobre histórias do futebol da Inglaterra. E vamos seguindo aqui o nosso pré-jogo. O primeiro jogo
numa liga de primeira divisão, né? Porque o primeiro jogo da história foi pela League Division 2, né? Então o primeiro jogo entre o Chelsea e o Nottingham Forest na primeira divisão aconteceu em 1907, temporada 7-8, aquela em que o Forest foi nono, eu citei há pouco tempo, e o Chelsea foi só o 13º, né? Campeão, Manchester United, segredo para ninguém, né? Segredo para ninguém. 21 de setembro de 1907, temporada 1907-1908, mais um 6-0, mais uma super goleada. O jogo aconteceu também no City Ground para 20 mil pessoas. Era o início da liga, era a quarta rodada. O Nottingham Forest já era um time com bastante experiência na liga e o Chelsea vivia só a sua terceira temporada no futebol profissional, né? Gols do Enoch West, atacante que marcou 3 vezes, Arthur Green, Tom Morrison e Arthur Harris marcaram os gols, os 6 gols do Nottingham Forest. Então o Chelsea tem aí algumas goleadas humilhantes sofridas no City Ground, mas a fase e o período agora é outro, não vai acontecer novamente, é improvável uma goleada do Nottingham Forest em tempos atuais sobre os Blues, né? A classificação final daquela temporada 1907-1908, desse placar de 6-0 pela primeira divisão, primeiro jogo, primeira vez que se enfrentaram na primeira divisão. Primeiro colocado Manchester United, 52 pontos, o Chelsea foi 13º com 36 pontos e o Nottingham Forest foi o nono com 37, um ponto a mais e 4 posições acima. Já caminhando para o nosso final de resenha, porque daqui a pouco tem o jogo, registrar aqui só os últimos confrontos, né? As últimas vezes em que o Chelsea e o Nottingham Forest se encararam pela Premier League, né? Então, peguei aqui os últimos 5 confrontos, olha só. 12 de setembro de 1998, Chelsea 2, Nottingham Forest 1 em Stamford Bridge. 20 de fevereiro de 1999, estádio City Ground, Nottingham Forest 1, Chelsea 3, temporada 98-99, onde o Nottingham Forest foi rebaixado para a Championship, a segunda divisão. Aí então, entre 99 e 2023, 24 anos fora da primeira divisão, 1º de janeiro de 2023, Nottingham Forest 1, Chelsea 1, no estádio City Ground. 13 de maio de 2023, final da temporada já também, tem se enfrentado sempre no final da temporada. Chelsea 2, Nottingham Forest 2. Na temporada passada ninguém venceu ninguém. E o último confronto aconteceu em Stamford Bridge e teve vitória dos vermelhos. 2 de setembro de 2023, Chelsea 0, Nottingham Forest 1. O Chelsea teve mais posse, mais finalização, tomou um gol de contra-ataque e perdeu a partida por 1-0. Então, os últimos 5 confrontos pela Premier League, entre 1998 e o ano de 2023, o 6º confronto vai acontecer neste sábado, 11 de maio de 2024, lá no City Ground. Até o momento dos 5 jogos, o registro é 2 vitórias do Chelsea, 2 empates e 1 vitória do Nottingham Forest. Chelsea e Forest na última rodada, né? Vão se enfrentar agora, rodada 37, mas na rodada 35 o Chelsea foi muito bem. Derby de Londres em Stamford Bridge. Chelsea 5, West Ham 0. Gols de Cole Palmer, Noni Madueke, Cole Palmer, Conor Gallagher, Noni Madueke e 2 gols do Nicola Jackson. O jogo foi no domingo, dia 5. O Nottingham Forest foi um visitante, uma das equipes visitantes na rodada 36, e venceu o rebaixado Sheffield United por 3-1 no sábado, um dia antes, no dia 4 de maio, no sábado. O Brereton marcou o gol do Sheffield United cobrando uma penalidade e o Hudson-Odoi marcou 2 gols, foi tema da nossa resenha aqui, né, desse pré-jogo. O Hudson-Odoi marcou 2 gols e o Yates também marcou 1. Sheffield 1, Nottingham Forest 3. A classificação de momento da Premier League, né, envolvendo Chelsea e Forest, consta assim. O líder momentâneo é o Arsenal,
Não, o líder de momento é o Manchester City, porque já jogou, né? O Manchester City tem 85 pontos. Antes da rodada inicial, o líder era o Arsenal com 83 pontos. O Chelsea é sétimo com 54 e o Nottingham Forest é 17º com 29 pontos. Um provável time, com toda aquela lista, né, de jogadores recuperados, então eu imagino que o Chelsea tenha Petrovic, Gusto, Silva, Disasi, acho que hoje não joga de Chalobah, e o Cucurella. Caicedo, Gallagher, e vamos aqui com o Mudryk novamente. À frente, eu imagino Madueke, que está fazendo uma boa temporada, bons jogos recentes, não uma boa temporada. Tá aqui, ó. 4, 3. Madueke, né? O Palmer e Nico Jackson. É um time que não vai tirar, não vai mudar muito, não. Petrovic, Gusto, Thiago Silva e o Disasi. No lugar do Disasi pode entrar aqui um Chalobah, mas eu imagino que seja Disasi. Então, provável time: Petrovic, Gusto, Silva, Disasi, Cucurella, Caicedo, Gallagher e o Mudryk, Palmer, Madueke e o Nico Jackson. É o time que vem jogando aí e que espero vença o Chelsea. Meu palpite é apenas positivo. Eu acho que vai ser um jogo difícil, um jogo duro. Imagina aí, Chelsea 1, Nottingham Forest 0, entendeu? Saiu a arbitragem, Tony Harrington, árbitro inglês, já apitou 9 jogos nessa Premier League, 20 jogos na temporada e só um jogo dos Blues. Tá? O último jogo de Premier League que ele apitou foi na rodada passada, no St. James Park, foi aquela goleada do Newcastle, não foi na rodada passada, foi na rodada 35, foi na semana retrasada. O Newcastle venceu o rebaixado Sheffield por 5-1. O Sheffield chegou a fazer 1-0 e depois o Isaac desandou a jogar muito. O time do Newcastle está muito bem, o Eddie Howe encontrou o time novamente. Newcastle 5, Sheffield United 1, última partida de Premier League apitada pelo Tony Harrington. O 10º jogo de Premier League será Nottingham Forest e Chelsea no City Ground. O Tony Harrington, ele apitou um jogo do Chelsea nessa temporada, foi o árbitro do jogo Chelsea 2, Wimbledon 1, na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, no dia 30 de agosto de 2023, em Stamford Bridge. O Chelsea venceu por 2-1, saiu perdendo, e Noni Madueke cobrando pênalti. Depois, no segundo tempo, o Enzo Fernandes virou a partida. Então, tá bem pago. Salve aí pro Joel, que chegou e entrou aqui na nossa resenha, no nosso pré-jogo de Nottingham Forest e Chelsea, jogo da rodada 37. Então, dando o serviço, Forest contra os Blues, lá no City Ground, na floresta de Sherwood, lá em Nottingham. Sabadão, já a parte da tarde, 11 de maio de 2024, 13h30, horário brasileiro, 17h30, horário do Reino Unido. A transmissão do aplicativo do Star Plus, né, aplicativo da Disney. Nesse mesmo horário, a ESPN vai estar transmitindo um jogo do Campeonato Espanhol. Então, Blues e Forest, 13h30, Star Plus. Come on, Chelsea, falou o Joel. Salve, salve. Então, valeu. E mais, eu quero agradecer sempre a turma que chega para as resenhas, permanece aí. Olha aí, o Joel, o Emerson Lopes, o Juni Cardial, o Wesley, o Biel Fulareto do Podquiz. Vou registrar aqui, galera. Vamos seguir o Podquiz aí. O Izan, Gabriel, sempre agregando aqui nas resenhas. O Açoeiro, o Alex Lopes também, né? O nosso Alex Baduzal, Alex Rigo, que pediu para entrar na resenha, mas
deu alguma coisa aqui que ele não conseguiu entrar, participar. Valeu demais a Bruna Peitino, Fio Palmieri, ó, o Ezequiel estava aí, o Valdeir. Eu quero agradecer toda essa galera que nesta resenha pré-jogo entre o Chelsea e o Nottingham Forest estava aqui, prestigiou, fez parte, seja no chat, nos comentários, mandando aí uma saudação, o Kelvin Cunningham, o Teacher Kevin, professor de inglês, o Jonathan Pereira, a Ana Nunes, o Deusimar Oliveira, do Chelsea My Pride, Tico aí, custam a página dele para saber muito sobre futebol feminino, sobre a turma da base, o GG Barber, o Pedro, o Abes Augusto aqui. Valeu demais, pessoal, vocês agregaram muito, mais um pré-jogo, estamos aí na reta de temporada, reta final da temporada, e o Chelsea tá aí. Agora sim é uma realidade para competições europeias. Repetindo, a piada, a brincadeira é Conference League uma realidade, Europa League uma possibilidade. Fechando a nossa resenha pré-jogo, aquele apoio, pedir mais uma vez, redes sociais, Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook e Threads, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, lá pré-jogo, pós-jogo, lendas do Chelsea, gigantes do Chelsea, resenhas atemporais, pílulas blues, história de torcedor, são mais de 400 vídeos, dá aquela moral lá, espalha a resenha e saiam do chat e venham para a tela quando quiser. E se você não tem muito tempo para ficar lendo, não gosta de ler, o que é um erro, vamos ler pra caramba, como sempre diz o Gastão Moreira lá no canal dele, o Casa Gastão, quer saber de música? Siga o Gastão lá no Casa Gastão. Leia muito para não ser enganado. Boa frase e verdadeira. Se você não gosta da leitura, se você não passa muito tempo assistindo a vídeos nessa nova era, nesse novo mundo digital, Chelsea Fan BH no Spotify, no Amazon Music e no Google Podcast. Estão mais de 200 episódios lá com temas relacionados ao Chelsea. O Google Podcast vai ser desativado, vai deixar de existir em breve. Então, Spotify, Amazon Music e todo o agregador que vocês fizerem uso aí, tiverem disponível, vamos lá e vamos consumir. Campeonato Inglês, Premier League 2023-2024, pré-jogo de Nottingham Forest e Chelsea, rodada 37. Daqui a pouquinho, em pouco mais de uma hora, começa o jogo. O Marcos chegou aqui no final, seja bem-vindo. Valeu, Marcos. Depois acompanha a resenha, fica salva. E ela também vai ser disponibilizada tanto no YouTube quanto no Spotify e nos streams de áudio lá. Valeu demais. Sabadão, Blue Day. Vamos torcer para o Chelsea. Vamos para a Europa. Vamos ali ficar na zona dourada da Premier League, depois de muita luta durante essa temporada. Saudações, povo Blue, ó. Bandeira azul, olha aqui, bonita. Sempre lá no alto. Valeu!